Palmeiras é um clube que, com essa comissão técnica, aproveita bastante, né, Fi, essa questão de entrosamento, de entender a metodologia do clube. Então, para o segundo semestre, depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, tem sim essa possibilidade, né? O Abel deixou muito claro, vai perder o Estevão, é óbvio que você vai se enfraquecer. Então, é um alvo que o Palmeiras tem no mercado, trazer um meia armador, um meia armador não, né? Um meia atacante ou um ponta, um jogador que possa te entregar essa versatilidade. E não tem negociação, por enquanto, com o tal do lado do Ramon Sousa. A única coisa que tem é um jogador que foi mapeado, como a gente já explicou quarta-feira, mapeado, analisado, está no radar do departamento de scout do Palmeiras, mas lembrando, o valor que ele custou para ir para o Nottingham Forest, o Palmeiras trouxe um jogador por esse mesmo valor, que é o Facundo Torres. Então, não é, nesse momento, um jogador que está em negociação com o Palmeiras. É um jogador que está no radar. Um jogador que o Palmeiras já conhece todas as características, um jogador que, internamente vira ali com bons olhos. Pode ser que lá para julho, agosto, o Palmeiras inicie uma negociação com ele, mas neste momento não é um jogador que está em negociação, não é um jogador negociável com o Palmeiras, e o próprio, como a gente trouxe aqui quarta-feira, a fala dele, ele quer continuar jogando lá no futebol europeu, quer continuar jogando na Premier League. O Luiz, não sei qual que é o prazer que a pessoa tem em colocar o Veiga como um jogador tão negociável assim, sinceramente, é para depois falar volta, né? Para depois postar edit e falar que faz falta. O Luiz me colocou assim: mete o Veiga mais uns milhões de euros para o Zenit e traz o Luiz Henrique. A única questão é que o Luiz Henrique foi se esconder no Zenit porque ele tá com medo de ser banido do futebol. E aí ele foi ficar por lá, porque lá não tem sanção da FIFA. Então ele pode ficar tranquilo. Então, e segundo que. Afinal, ele joga num país que é banido pela FIFA, né, de competições internacionais. Então ele foi pro lugar certo para não ser pego na falcatrua. Exato. Sem contar que tem mais, né? Negociar com o Zenit é muito difícil. É só ver o que aconteceu com o Botafogo aí e a compra do Wendel. Dá 5 minutinhos no clube russo. Não, ali foi o Botafogo que cancelou a negociação, É né? verdade. Porque o governo americano proíbe empresas americanas de negociarem com empresas russas, né? E como o Botafogo, não estou desmerecendo, mas o Botafogo não tem dinheiro, por isso que o Botafogo virou uma SAF, não estou desmerecendo o Botafogo, mas é um fato, o dinheiro é da SAF, o dinheiro não é do clube. Então esse dinheiro não sairia do Brasil para a Rússia, que aí seria permitido. Esse dinheiro tem que sair dos Estados Unidos para a Rússia. Então, não tem como fazer essa negociação. E para esse dinheiro entrar no Brasil para ir para a Rússia, também exige ali um movimento que, nesse momento, a SAF não consegue fazer, não consegue operar. Então, por isso que eles tiveram que cancelar essa negociação. Não é desmerecendo, mas o clube Botafogo não tem o dinheiro para comprar o Wendel. Quem tem é a SAF. Só que a SAF não pode negociar com a empresa, porque mesmo se eles colocam o dinheiro no Brasil, esse dinheiro tem que ir para a conta do clube. Esse dinheiro indo para a conta do clube, pode ser que sofra algumas sanções de imposto, de, sei lá, se tem alguma coisa no passado que tem que pagar. Então, porque o clube associativo tem muita dívida, tem muitos problemas, por isso que venderam para virar uma SAF, né? Porque já estava virando um clube com praticamente nenhum poder de operação, por isso que venderam para virar uma SAF. Então não é um demérito, é apenas a realidade do que aconteceu. Pô, Júnior Santos do Atlético Mineiro, o cara não joga lá, pô, vai fazer o que com ele aqui? Chamando ele de bagre por lá. Até agora ele não se recuperou da lesão que ele teve, né? Ontem eu vi o Júnior Santos jogar e, pelo amor de Deus, não parece em nada com aquele Júnior Santos. Sinceramente, não dá. Talvez aquele Cauli, não lembro. Não sei se está no Bahia, se está no Fortaleza. Ou se Tá no Bahia. Tá no Bahia, foi ele que fez a jogada do gol do Kaique. É verdade, foi ele que fez o gol do jogador. Tem o Bitelo também, né? Pode ser aí uma aposta. Mas enfim, acho que o Palmeiras precisa de um cara que jogasse pela esquerda, né? Porque para jogar na direita você tem muita opção. Agora,
para jogar na esquerda, com a característica do 1 contra 1, que seja um jogador rápido, com boa finalização, tá difícil. O Savarino seria muito bom, mas o Botafogo jamais abriria mão do Savarino, ainda mais para Sim. vender para o Palmeiras. O O, problema é isso. Nomes tem, mas a gente tem que trabalhar dentro da realidade, não só na é que realidade também é que tem que olhar também, né, para como o Palmeiras está jogando. O Palmeiras não joga com pontas. O Exato. Palmeiras não está jogando com pontas. O jogo contra o Sport em Meias abertas. Cristal, exato, né? O jogo contra o Sport em Cristal, o Estevão fez jogadas pela ponta, mas ele jogou por dentro. Quer dizer, contra o Sport Cristal nem tanto por dentro, né? Jogou como um Porque ala pela direita, né? Porque ele eu tinha jogou como um ala com o Marcos Rocha jogando nessa linha de três. Só que o time do Sport Cristal era um convite ao prazer, né? Então toda hora o Estevão caía por dentro, o passe para o gol do Flaco é o Estevão no meio do campo, praticamente em cima da linha do meio do campo, ele dá o passe pro Flaco, né? O do Maurício, mesma coisa, o passe do Estevão é no meio do campo, é totalmente centralizado. Então, nesse momento, o Palmeiras não está jogando com pontas, o Palmeiras joga com dois alas. Quando tá bem, joga o Felipe Anderson e o Piquerez do outro lado. Então, mas eu busco, porque falta também no elenco do Palmeiras ter esse jogador com a característica do 1 contra 1, né? O Palmeiras hoje não tem esse cara para sair do banco de reservas com uma característica de 1 contra 1, um ponta, o famoso pontinha burro, né? O Palmeiras não tem um pontinha burro no seu elenco, né? Que às vezes o pontinha burro ele soluciona algumas coisas, né? Ele se atrapalha tanto que ele atrapalha o adversário, né? Então não tem esse jogador no elenco do Palmeiras, né? Agora falando sério, não tem esse cara do 1 contra 1, né? Esse cara da jogada, que aí também seria uma outra característica para mudar, né, o jogo, para mudar a formatação do Palmeiras. Então, acho que sim, para o segundo semestre, o Palmeiras deveria ir atrás de um jogador com essa característica, de mano a mano, de velocidade, de drible, porque a gente sabe, né, que num segundo tempo, dependendo de como tiver o adversário, é um cara que cabe num jogo, né? E tem mais coisa, né? Por exemplo, o Alexandre Dias mandou, o Everton Cebolinha vai ficar sem contrato. Além disso, primeiro que eu não traria. Segundo que você tem que olhar quem já fez 7 jogos no Brasileiro, né? O Everton Cebolinha já tem 10 jogos no Brasileiro, Uhum. por exemplo. Então E ele aí o viria Gabriel... só para jogar Copas, né? Então, óbvio que não Exato. vem. E aí você tá de É uma regra brincadeira. bem idiota, né? Pô, demais. Demais, sinceramente. Eu acho que não Que a existe janela abre, você países, né? não. Que a janela abre, você não pode contratar o cara. Que Tipo, existe em outros países, tipo, se você registra um jogador com uma camisa, você não pode registrar outro jogador com o com mesmo essa nome. mesma camisa. Tanto que quando o Cristiano Ronaldo ele volta para o Manchester United, o Manchester Abriram ele tem que fazer uma manobra, implorar para a Premier League para o Cristiano Ronaldo poder ser o camisa 7 para eles poderem vender camisa.